Oi pessoal, meu nome é Laura Beatriz, eu sou engenheira de software no WorkOS e hoje eu vou apresentar sobre Transitions e Data Fetching com Suspense API no React 18. Eu vou explicar sobre os conceitos, o que são Transitions, o que é Suspense. A gente vai passar por uma linha do tempo, desde 2016 até 2021, para entender as atualizações que ocorreram desde então até chegar nas funcionalidades do React 18. Isso é muito importante para ter pelo menos uma visualização assim bem por cima das mudanças que foram necessárias de mindset, feedback da comunidade, para a gente chegar nessas funcionalidades de programação concorrente do React, como Suspense API, Transitions, melhorias de performance que ocorreram. E além disso, eu vou trazer alguns exemplos para a gente olhar no código mesmo, como é a utilização dessas APIs. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem algumas das melhorias e funcionalidades que foram introduzidas pela versão 18 do React. A versão 18 do React ela foi lançada em maio do ano passado, em 2021, e ela introduziu muitas melhorias, principalmente de performance. Melhorias de performance que foram introduzidas, vamos dizer assim, por debaixo dos panos, no sentido de que não é necessário a mudança da interface do código para a gente poder usufruir dessas melhorias de performance. Uma dessas melhorias, por exemplo, foi em relação ao Automatic Batching. Então, no React 17, por exemplo, quando ocorria alguma atualização de estado, uma atrás da outra, vamos supor, 2 setagens de estado dentro de um handler de um evento do browser. Ao invés de ocorrer 2 renderizações promovidas por essas 2 mudanças de estado, ocorria apenas uma renderização. Essa é a consequência do batching. Porém, isso não ocorria de forma consistente. Se a mesma setagem, uma atrás da outra, fosse dentro de um set timeout ou um promise chaining, não ocorreria o batching. Então, no React 18, isso foi atualizado para ocorrer nesses outros lugares também, nessas outras situações. E as outras funcionalidades que a gente vai falar sobre a apresentação hoje é sobre Transitions, que é um conceito novo, e Suspense, com Data Fetching também. Essas funcionalidades, elas são relacionadas com a ideia de programação concorrente no React. Desde 2016, o time do React vem trabalhando para poder chegar nesse ponto em que a versão 18 ela consegue possibilitar o uso dessas features de programação concorrente, como, por exemplo, trazer o conceito de transitions e poder começar a focar mais na utilização da Suspense API. Então, nos próximos slides, eu vou mostrar uma linha do tempo para a gente ter uma visualização melhor dos acontecimentos em todos esses anos e das diferentes versões para chegar na versão 18. Antes de a gente entrar nos assuntos específicos de Transitions e a utilização de Data Fetching com Suspense API, vamos dar uma olhada numa linha do tempo com as versões do React desde 2016. Antes, eu acho interessante mencionar que para chegar na versão 18 foi necessário 2.161 dias de trabalho. Foram pecinhas atrás de pecinhas colocadas em cada versão, pensando em estratégias de migração para poder chegar nas funcionalidades que a gente tem hoje. Entre 2016 e 2017, versão 15 e 16, teve muitas discussões em relação a scheduling. Basicamente, o scheduling é a habilidade de conseguir diferenciar os processamentos de alta e baixa prioridade, levando em consideração a natureza das aplicações em que o React é processado. Ele é processado em apenas uma thread. E nessa thread é processada painting, reflow, layout, JavaScript, tudo numa thread só. Isso faz com que tenha que ter uma diferenciação entre processamento de I/O, input do usuário, e processamento de setup. Essas questões de painting, layout, reflow, etc. Porque o React era síncrono, então tudo era processado sequencialmente. E precisou ter essa ideia de scheduling para poder dar atenção para interações que eram mais urgentes na interface, para não poder bloquear interações do usuário, por exemplo, enquanto tinha uma manipulação de estado em um input. Já em 2018, começou a ser introduzida pecinhas que foram chaves para a gente chegar em programação concorrente no React hoje. Então, em 2018, foram lançados hooks, o conceito de async rendering no React. Depois chegou o lançamento da Context API. Alguns métodos começaram a ser descartados, métodos de ciclo de vida como Component Will Mount, Component Will Receive Props, mais relacionados a componentes de classe. Em 2019, se continuou o trabalho focado em programação concorrente e lançaram uma flag
experimental para poder testar essas funcionalidades. Em 2020, na versão 17, surgiu a possibilidade de ter múltiplas versões do React em uma mesma aplicação. Uma das razões já era para preparar uma estratégia de migração para o React 18 que ia ser focado em programação concorrente. Porém, isso não foi de uma maneira tão granular. A ideia mesmo, e que a comunidade deu um feedback muito grande, seria necessário ter esse nível de granularidade e nível de componente, em que se aquele componente estivesse utilizando funcionalidade de programação concorrente, então seria naquele contexto, e não ter que rodar diferentes versões na aplicação, até porque é muito difícil e confuso de dar manutenção. Na React Conf 2021 foi divulgada essa ideia de uma nova estratégia de adoção das Concurrent Features. O objetivo era trocar esse termo de Concurrent Mode para Concurrent Features, introduzir essa maneira mais granular de utilização na aplicação, ao invés de deixar aquela estratégia de adoção por versão que era mais genérica. Na documentação do React, eles mencionam que essas Concurrent Features sejam implementadas em bibliotecas e frameworks, ter que interagir com elas em poucos cenários. Então, por exemplo, bibliotecas de roteamento, elas já iam utilizar transitions por debaixo dos panos, e o desenvolvedor ele não teria que utilizar essa API diretamente. Mas ainda assim tem casos em que transitions elas são necessárias, principalmente para manipulação de estados com data fetching, etc. Também é interessante entender a definição do conceito de transitions. Então é isso que a gente vai ver agora. Transições de estado possibilitam determinar a diferença entre atualizações de alta e baixa prioridade. Um dos grandes exemplos disso, por exemplo, é quando tem um input e uma lista. Esse input, ele recebe um texto do usuário e de acordo com esse texto que está sendo mantido em um estado, a lista ela é atualizada. Óbvio que depende do tamanho da lista, mas vamos imaginar que é uma lista que ela requer muito processamento. Acontece que a ação mais urgente é o input. O usuário, quando ele digita, ele espera que o texto do input esteja atualizado com o que ele acabou de digitar. E se tiver delay, é algo que acaba dificultando a experiência. O que acontece é que tem que ter uma prioridade da atualização de estado do input acima da atualização do estado da lista. E às vezes, sem esse conceito de transições, o que pode acontecer é que um processo de renderização da lista pode acabar bloqueando um processo de renderização do input. Para poder entender essa diferença entre interações de alta e baixa prioridade, eu vou mostrar um exemplo de uma aplicação que foi feita pelo Ryan. O Ryan, na minha opinião, ele é um dos melhores educadores de React na comunidade, e ele tem um vídeo no YouTube explicando sobre transitions com suspense. Esse aqui é o repositório no GitHub, e aí vocês conseguem achar lá o link pro vídeo dele também. A gente também vai lidar com data fetching junto com transitions, para poder entender como é importante não bloquear as interações do usuário, mesmo quando os dados eles estão sendo requisitados. O maior ponto aqui é proporcionar com que seja possível interagir com a interface ainda, mesmo que algo esteja acontecendo por debaixo dos panos, como uma requisição de dados ou um processamento. Aqui nós temos uma galeria de pizzas. Consigo ver as diferentes fotos de cada pizza e carregar as próximas pizzas. Como vocês podem ver, quando eu carreguei a próxima pizza, apareceu um spinner, um estado de carregamento. E isso é porque a gente está utilizando componente de suspense. E está sendo definido um fallback aqui, enquanto os dados ainda não tiverem sido carregados totalmente. Aqui nós temos um estado para manter o ID da pizza. Nós temos um hook para carregar os dados da pizza, é responsável por ativar o modo de suspense. Se eu clicar aqui nesse hook, vocês podem perceber que nós já temos os dados das pizzas declarados no código. Mas a responsabilidade desse hook é fazer como se fosse um mocking de uma requisição para um servidor. A gente tem aqui os segundos de delay. Então vamos supor, por exemplo, eu vou colocar 4 segundos de delay. Vocês percebem que eu perco toda a interação da interface? E se eu quisesse continuar interagindo com a New York Style Pizza e vendo as fotos, enquanto a próxima pizza ainda está sendo carregada por debaixo dos panos? É isso que a gente vai alterar e é para isso que a gente vai utilizar transitions. Então nós vamos importar o hook do useTransition. Esse hook ele retorna uma array com 2 itens. Por enquanto, a gente só vai utilizar o segundo item dessa array, que é start transition. E a gente vai começar uma transição, carregamento para o estado da próxima pizza. Essa função ela recebe um callback como um argumento, e aqui dentro a gente passa a próxima setagem de estado, a transição de estado. Agora,
eu tô com a New York Style Pizza aqui. E se eu clicar em Next, eu continuo a interação da pizza. Depois, a próxima pizza do próximo estado, que seria o ID 2, é carregado. Agora, vamos fazer a mesma coisa para pizza anterior. Só tem um problema. Não sei se vocês perceberam, mas eu não consigo ter uma indicação de que a transição está ocorrendo. Então, quando eu clico no Next, não tem nenhum estado de carregamento, não tem nenhum estado na interface demonstrando que a transição está acontecendo. E esse é o primeiro argumento do useTransition hook. Vou chamar a variável de spending, e aí aqui embaixo a gente pode fazer uma condicional, que se a transição ainda estiver pendente, a gente pode colocar uma mensagem. Então agora, se eu clicar em Next, vai aparecer a mensagem de carregamento da transição. Mas essa mensagem tá um pouco feia e o Ryan deixou no repositório um componente de pop-up para load, então vamos utilizar esse componente. E aí agora a gente tem esse carregamento da mensagem ali embaixo. Então agora, recapitulando, vocês conseguem perceber que mesmo a próxima pizza sendo carregada, eu continuo interagindo com a interface. Porém, também tem outra coisa aqui que é importante mencionar. Vocês conseguem ver quando eu volto para as próximas pizzas que aparece bem rápido a mensagem de transição aqui embaixo. Isso porque mesmo os dados da pizza sendo salvos no objeto de caching, ainda assim a transição ocorre. E para um jeito de resolver isso é passar um delay de renderização para as mensagens. Então tem uma propriedade, delay message, a gente consegue colocar 60 milissegundos, que é mais do que suficiente, e essa propriedade ela acaba fazendo com que ocorra um delay na renderização, que é mais do que suficiente para contar com o fato de que a transição ela está ocorrendo, mesmo que os dados ele ainda estejam no caching. E esse caching ele é bem manual mesmo, então vou mostrar aqui para vocês. Essa é uma implementação só em memória num objeto ali. Essa demonstração de transitions, o objetivo, como eu falei, é ter essa diferenciação entre estados que precisam de atualizações de alta prioridade e evitar bloquear as ações do usuário. E agora eu vou explicar um pouco sobre Data Fetching com Suspense API. Mas primeiramente é importante a gente entender o que é o Suspense. O que a Suspense API proporciona? O Suspense ele é um componente que permite a gente especificar estados de carregamento de modo declarativo para qualquer parte da árvore de componentes, se ainda não estiver pronto para ser exibida. Então, por exemplo, vocês conseguem perceber nesse componente que existe um efeito cascata. Como cada informação é requisitada de uma maneira diferente, isso faz com que os seus tempos de resposta também variem. O que acontece se a gente tivesse um estado de carregamento para todas as informações? Nesse próximo exemplo, a gente tem um carregamento para todas as requisições. E a experiência de visualizar os dados é muito melhor. Em questão de código, em questão de experiência de desenvolvimento, cada componente ele tem uma requisição para esses dados. E uma checagem que se os dados não estiverem disponíveis, vai ser renderizado um estado de carregamento. Porém, isso é muito repetitivo. Isso faz com que todos os componentes debaixo da árvore eles tenham que fazer a mesma checagem. E a mesma coisa também para estados de erro, não somente de carregamento. O que acontece se a gente utilizar o componente de suspense? A gente remove todas aquelas checagens repetitivas e quem tem o controle de determinar o estado da interface de carregamento é o componente que cuida da composição dos outros que são responsáveis por ler e requisitar os dados. O nosso código ele acaba ficando muito mais legível e melhor em termos de composição de UI. Eu vou mostrar outro exemplo, mas dessa vez é um repositório do Sandy Silikoff, que também, na minha opinião, é um dos melhores educadores de React da comunidade. E nesse repositório a gente vai dar uma olhada, não só o componente de suspense, mas também o componente de error boundaries no React 18. Então aqui nessa aplicação a gente tem múltiplos status de certos valores que estão sendo requisitados de uma API. Essa API nessa aplicação ela é uma API, ela é feita mocada, não tem o servidor rodando, mas basicamente a gente tem esses componentes. Cada componente aqui está requisitando os dados de um determinado endpoint. Se a gente entrar aqui dentro do componente, eles estão utilizando um hook que faz o fetching dos dados para o servidor. Se tiver um erro, mostra uma mensagem de erro, ou se não, mostra um estado de carregamento. A questão é que a gente tem esse efeito cascata. É um estado de carregamento parcial, não é um estado de carregamento único para todos os dados. Como é que a gente consegue melhorar isso com o suspense? Primeiramente, aqui, para carregar um componente de suspense, e a gente vai determinar um fallback para ele.
E aí agora a gente tem que definir no hook do SWR. SWR é uma biblioteca para data fetching. E a gente tem que definir que a gente está utilizando a API de suspense. Agora percebe que a gente tem um estado de carregamento definido como fallback para todos os dados que estão sendo requisitados. E a gente poderia fazer a mesma coisa com o estado de erro também. Então, o que estava acontecendo anteriormente é que se a gente tivesse um estado de erro, ele também teria um estado de erro parcial, mas a gente quer um estado de erro para todos os estados que estão aparecendo na tela. Que se um falhe, não mostre nenhum dado. Mostre uma mensagem de erro para todos os componentes da tela. O que a gente pode fazer é utilizar uma error boundary. E essa error boundary, ela também recebe uma propriedade de fallback. E a gente pode renderizar, então, um componente de erro. Agora, se eu for na API e forçar um erro para uma determinada rota, eu quero que tenha apenas um estado de erro na interface. Então esse é um exemplo da utilização de suspense e error boundaries. Isso evita com que a gente tenha várias checagens na árvore de componentes para renderizar estados de carregamento, estados de erro, e que a responsabilidade ela seja definida no componente acima. Ao definir error boundaries e suspense, a gente tem um lugar específico onde está sendo definido os nossos estados de carregamento e os nossos estados de erro. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu objetivo foi explicar sobre esses conceitos que foram introduzidos recentemente. Eu sei que a comunidade front-end ela é muito volátil, principalmente a comunidade de React. Às vezes não dá pra gente se manter atualizado de tudo que tá acontecendo e ainda se manter atualizado de todas as bibliotecas open source que a gente utiliza nos nossos projetos e que tem atualização toda hora. Então eu espero que a palestra de hoje tenha ajudado a entender o que a versão 18 do React traz, todas as atualizações durante esses anos, desde 2016. Eu também acredito que os exemplos eles ajudam pra gente visualizar um pouco da utilização da API no código em si. Eu recomendo vocês irem nos vídeos do Sam Silikov e do Ryan. Eles explicam muito bem esses conceitos e eu aprendi bastante coisa com eles também. Em relação à apresentação, se vocês tiverem qualquer feedback, qualquer dúvida, me sigam no Twitter. Eu geralmente posto bastante conteúdo lá de programação e também vocês podem me seguir no GitHub para acompanhar os meus projetos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês por aí.